Satan should laugh, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and hath shed his own blood. Quando eu era adolescente, apesar de ter sido criado numa família cristã, evangélica, eu passei por um período da adolescência para a juventude de agonia espiritual. E nessa época foi fundamental para mim ter lido a obra de John Owen, um puritano, não é? Talvez o maior teólogo puritano inglês, né? Talvez o outro seja Jonathan Edwards, mas na América. John Owen nasceu em 1616, morreu em 1683, e a obra dele, nessa época da minha vida, trouxe um grande impacto, e resgatou e tirou meu coração da aflição e a agonia espiritual que eu estava experimentando e vivendo. Então, nesse período eu li sobre a comunhão e a união com Deus do homem regenerado na obra de John Owen, e a diferença entre essas duas coisas, e ver isso foi essencial para a minha vida, porque não conhecendo isso, eu não tinha bases para a minha comunhão profunda com Deus, e não tinha bases para os momentos em que eu enfrentava crise nessa comunhão. Então foi uma das coisas mais importantes na minha vida, e nós, homens regenerados, homens que nasceram de novo, homens que por graça foram alcançados por Deus, somos unidos a Cristo pelo Espírito Santo e estamos então unidos a Deus, e essa união é fundamental a gente entender. É uma ação unilateral de Deus, é uma ação de Deus da qual nós não participamos, não é? É a ação de Deus naqueles que estavam mortos em delitos e em pecados, daqueles que não estavam buscando Deus e que são feitos vivos por graça, e que são tirados das trevas para a luz, são tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, são libertos, eram escravos do pecado e agora são transformados em homens livres para amar a santidade, para amar a verdade, para amar Deus, para amar o que Deus ama, para sentir no coração deleite daquilo que Deus se deleita. Então, quando a Bíblia fala em união, deve ficar claro para nós, como ficou para mim na adolescência lendo a obra de John Owen, que o homem ele é meramente receptivo no que diz respeito a essa união, sabe? É um ato de Deus, e nós, os homens regenerados, são tão somente o objeto da ação da graça soberana de Deus sobre as nossas vidas, e este é o estado e a condição de todos os homens que um dia foram regenerados. Eles são unidos a Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo, e eles são feitos santos em Cristo, são separados, são chamados eficazmente, e tudo isso é feito neles pelos méritos infinitos de Cristo. Agora, comunhão é diferente, e essa diferença entre a comunhão e a união é essencial para nós vivermos uma vida que honre Deus e que complete em nós tudo aquilo que Deus tem para fazer. A comunhão com Deus é distinta da união. E quando eu era adolescente, antes de conhecer essa verdade essencial, isso era
uma flecha cravada no meu peito. Todos aqueles que estão em Cristo estão unidos dessa forma que nós vimos com Deus. Agora, todas essas pessoas regeneradas que são unidas em Cristo, em Deus, com Deus em Cristo, assim, são chamados então, eu diria, para responder a esse abraço amoroso de Deus, por pura misericórdia, agora em suas vidas. Então, enquanto que a união em Cristo, através de Cristo com Deus, é algo definitivo, algo imutável, algo definido, algo que é feito a nós, algo em que nós somos meramente receptivos à experiência da comunhão com Deus, não é? Não é assim. Ela pode flutuar, ela pode variar, ela tem graus diferentes de intensidade. E porque isso foi essencial para mim descobrir isso na minha transição de adolescência para a juventude na obra de John Owen, porque isso é essencial para você e para todas as pessoas que de fato estão numa relação verdadeira com Deus, ou seja, foram regenerados. Essa é uma distinção teológica e experiencial nevrálgica na vida cristã. Sem essa distinção e sem essa percepção, nós ficamos completamente à mercê de ondas e ondas de acontecimentos que perturbam completamente todo o crescimento espiritual em nossas vidas, porque isso nos protege. E esse conhecimento bíblico, num período como que nós vivemos, em que é tão escasso conhecer essas doutrinas essenciais da Palavra de Deus, não é? Esse conhecimento vem nos proteger e vem proteger a verdade bíblica de que nós somos salvos pela ação soberana da graça de Deus, sabe? A ação soberana da graça que é radical e livre. E essa distinção ensinada e que eu aprendi com John Owen é fundamental também porque ela protege a verdade bíblica de que os verdadeiros filhos de Deus foram libertos para estar em comunhão com Deus. Ou seja, ela protege a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão constante, crescente com Deus, não é? Porque ela não dá espaço para você conviver com o pecado baseado na união. Porque muitas pessoas, baseado na união, que não pode ser quebrada nem partida pelos méritos infinitos de Cristo, pela ação soberana de Deus, chegam ao ponto e que acham poder viver com o pecado e estão em comunhão com Deus. Essa distinção é fundamental porque ela também protege a pessoa deste erro, ao mostrar como a comunhão difere da união. E a comunhão ela pode ser quebrada, ela pode flutuar, mas a união feita soberanamente, ela visa essa comunhão. Então, quando um crente fica confortável com o pecado, quer ele seja pecado de comissão, o que o homem faz, ou omissão, aquilo que ele deixa de fazer e é a ordem clara de Deus para ele fazer, isso afeta inexoravelmente sua comunhão com Deus. Sua comunhão com Deus é interrompida. Sua comunhão com Deus flutua para baixo. Afeta o nível de intimidade e de desfrute, do deleite de tudo que Deus é. Da comunhão com esse Deus santo, ela é quebrada. E não é que o amor de Deus, o amor do Pai, e essa distinção é maravilhosa, entender ela por causa disso, cresce ou diminui para com seus filhos, ou seja, para com aqueles que ele regenerou em Cristo e adotou como filhos em Cristo, de acordo com as suas ações. Pois esse amor é um amor eterno, é um amor que nos escolheu e nos chamou no tempo. É um amor que faz com que Deus vá cumprir o seu propósito. Aquele que começou a boa obra, como diz Paulo, há de completá-la. Esse amor, ele não flutua.
vai cumprir o propósito. Que propósito? Não o propósito de nos levar ao céu, já que nunca esse é o propósito da eleição, o propósito de Deus, mas o propósito de, depois de nos justificar, santificar, irá fatalmente glorificar, vai operar em nós durante a nossa vida novos desejos, dando novas capacitações para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, um coração que se deleita naquilo que Deus se deleita, ou seja, aquilo que Paulo chama de ser transformado de glória em glória na mesma imagem de Cristo, já que o propósito de Deus Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Mas o pecado tende a isolar o crente, ele parte a comunhão e faz o Filho de Deus, e nós estamos falando daquele que foi realmente regenerado, sentir-se distante de Deus, sentir-se longe de Deus. E se ele de fato foi regenerado, essa percepção é como uma flecha enfiada no coração, gera agonia na alma, falta de alegria, como uma pessoa morrendo de fome, já que o seu coração agora, o seu novo coração foi criado para se alimentar de tudo que Deus é em Cristo, e agora ele não tem isso. E é óbvio que nesses momentos virá o quê? Virá acusação de Satanás e acusação das nossas próprias consciências. E isso muitas das vezes é o que eu vivi quando era adolescente, fui tremendamente abençoado através da obra de John Owen, que isso pode nos levar a nos preocuparmos de que estamos novamente debaixo da ira de Deus. Na verdade, é que a comunhão foi quebrada, e a comunhão precisa ser restaurada, mas a união está lá. A união é inquebrável, não é? Os santos, o homem regenerado, o homem que tem um novo coração, nunca mais está sob a ira de Deus. Ele está sempre agora à sombra da cruz. E na sombra da cruz ele vive. Mas nós não podemos esquecer que o propósito da união é levar à comunhão. O objetivo dessa união é nos levar à comunhão. E a uma comunhão cada vez maior e mais profunda em Deus. Esse é o objetivo. Esse é o propósito. Então, embora a consistência das nossas vidas de oração, de adoração, meditação bíblica não sejam as coisas que fazem com que Deus nos ame, não é? Que mantém o amor de Deus por nós, ou que impede de nós estarmos de novo sob a ira de Deus. Essas atividades são as atividades que manifestam o pulsar, a pulsação da nova vida, dos nossos novos corações. E é isso que promove a bela experiência da comunhão crescente com Deus, que é ir sendo transformado de glória em glória na mesma imagem de Cristo. Então todo cristão regenerado deseja ardentemente pela comunhão, e quando essa comunhão é quebrada, é como se uma flecha tivesse sido enfiada em seu coração. Então a negligência dessas coisas, elas de fato ameaçam a nossa comunhão com Deus. E elas interrompem a comunhão, mas elas nunca quebram ou interrompem a união. E é exatamente isso, essa união eterna que estimula o Filho de Deus a abandonar todo o pecado, a sentir a agonia do pecado e se voltar para Deus, porque ele quer a comunhão com Deus, e ele percebe que a comunhão foi interrompida, diminuiu, e ele não está no nível de comunhão que ele estava com Deus antes, e o coração sedento de Deus que ele tem agora sente essa necessidade, e a compaixão de Deus faz com que, baseado nessa união eterna, sempre que nós nos voltamos para Deus
Ele é rápido em nos perdoar, em restaurar essa comunhão, em nos purificar, por causa da superabundante compaixão que Ele tem agora sobre nós, e seu amor sem fim em Cristo, que nos faz unidos eternamente. Então entenda, a obediência é fundamental. Nós fomos escolhidos, regenerados para a obediência, porque nós fomos restaurados para a comunhão com Deus, e o nosso novo coração anseia todo o tempo por essa comunhão. Que nós possamos entender quão fundamental é o ponto no qual John Owen quer que nós nos fixemos ao ensinar tão claramente essa doutrina bíblica maravilhosa. É que a obediência cristã é fundamental, mas ela existe, e ela é uma imposição da nova natureza que foi colocada em nós como resultado, sempre como resultado da nossa união. Ela sempre é o produto que essa união gera. Como nós falamos, o homem é meramente receptivo dessa união, não é? Agora, a comunhão não é o terreno que faz a união possível, ao contrário, a união eterna, inquebrável com Deus em Cristo é que é o terreno firme no qual a nossa comunhão está firmada e cresce diariamente. E quando o pecado atinge a comunhão, é o terreno firme da união em Cristo, com Deus em Cristo, que nos leva de volta e faz nosso coração sangrar pela comunhão com Deus, né? Ou seja, a comunhão será sempre o resultado inexorável da união e não o oposto. Mas a união sempre vai levar à comunhão. Então a percepção disso altera completamente a nossa vida espiritual. Deve ficar claro para nós que todo homem regenerado, né, que está nessa união verdadeira em Cristo, pelo poder do Espírito, tudo isso flui ativamente e naturalmente agora dentro de nós, numa ativa comunhão com Deus. E sempre está impulsionando nossos corações para essa comunhão. E quando ela é cobrada, ela é quebrada, o nosso coração clama pela restauração dessa comunhão, pelo arrependimento e o abandono de todo o pecado conhecido. Por quê? Porque esse é o propósito da união eterna que Deus fez graciosamente em nós, através de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. É levar inexoravelmente a uma vida de santidade que possa estar em comunhão, na qual nós somos transformados dia a dia na mesma imagem de Cristo, nos deleitando por causa disso em tudo que Deus é, como Cristo sempre se deleitou no Pai por toda a eternidade. Nossos novos corações, como resultado dessa união, amam tudo que Deus é, amam todo o caráter de Deus. Nossos novos corações amam, eu diria, a santidade sem limites. Nós não experimentamos a santidade e desejamos a santidade como um remédio que é amargo, mas nós temos que tomar porque faz bem. Não, santidade é o nosso deleite, é o nosso prazer, porque a santidade nada mais é do que a revelação do caráter do Deus que é santo, 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 e o Deus pelo qual nós fomos criados para nos deleitar e sentir prazer nele para sempre. E essa comunhão com Deus, que é o desfrute de tudo que Deus é, e que os nossos novos corações anseiam, não é? Só pode ser adorado. Esse Deus santo, 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 nós só adoramos da única maneira possível, que é como diz o Salmo 96, versículo 9, na beleza da sua santidade. A comunhão com Deus só é experimentada na beleza da sua santidade, quando nós vemos a beleza da santidade de Deus e nos deleitamos nela. Comunhão, comunhão. O propósito final da união é a comunhão, mas são duas coisas diferentes, e é no solo firme da união eterna que a comunhão é vivida
e nós somos transformados nesta comunhão de glória em glória, na mesma imagem de Cristo. Que essa verdade possa fazer na sua vida a grande diferença que fez na minha, mesmo nos dias mais escuros da nossa vida. Amém. Amém. Deus nos abençoe. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught